Para onde vão as políticas públicas de saúde mental do SUS? No ano passado, o Brasil registrou 400 mil afastamentos do trabalho por razões de saúde mental. Os diagnósticos de ansiedade e depressão estão se multiplicando e o consumo de remédios psiquiátricos também. Em meio a esse cenário, equipamentos como os CAPs, que podem ajudar as pessoas a lidar com as dificuldades, vêm enfrentando uma concorrência cada vez mais forte. Ela vem das chamadas comunidades terapêuticas, mas também da hipermedicalização, que é a ideia de que o sofrimento psíquico ele pode sempre ser enfrentado com a prescrição de um ou vários remédios psiquiátricos. Nem tudo está perdido. O Brasil ainda pode dar um novo fôlego para as iniciativas que fizeram a reforma psiquiátrica do nosso país ser um exemplo internacional. Mas, para isso, é preciso levar a sério o compromisso com a luta antimanicomial e também com a desprivatização e a desprecarização do SUS. Eu sou Guilherme Arruda, sou jornalista do Outra Saúde e hoje eu converso com a Ana Paula Gujor, que é pesquisadora da Fiocruz e presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasmo. Suas reflexões deixam claro: é preciso investimento para criar e equipar cada vez mais CAPs e unidades de acolhimento e pôr fim à precarização dos empregos dos trabalhadores da saúde mental. Também é preciso não recuar, para não cair nas respostas fáceis das internações involuntárias e dos remédios psiquiátricos que tentam calar as angústias de milhões de pessoas. Em 2025, o SUS completa 35 anos, a partir do aniversário da lei que o regulamentou. Por isso, o Outra Saúde está realizando uma série de entrevistas com personalidades que podem ajudar a pensar o futuro do sistema. Mais do que um balanço, está na hora de pensar em como avançar e garantir o direito à saúde para a população brasileira. Um direito que é um pilar da democracia brasileira, que por si só também está em disputa. Nos dias 18 e 19 de setembro, o Outra Saúde organiza o seminário SUS 35 anos, em parceria com a Fundacentro, o Instituto Walter Lezer e o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletivas da Santa Casa de São Paulo. Para se inscrever, basta acessar o link que está aqui embaixo e na descrição, outraspalavras.net/SUS 35 anos. Vamos agora à entrevista com Ana Paula Gujor. Um primeiro tema que nós queríamos discutir com a Ana Paula hoje, as comunidades terapêuticas, né, que têm crescido no âmbito do chamado acolhimento, né, da política de álcool e drogas, têm entrado na política de álcool e drogas. As comunidades terapêuticas, né, que muita gente aponta que, enfim, retomam a lógica manicomial, né, enfrentada pela reforma psiquiátrica no Brasil, né, elas têm, como a gente estava falando aqui agora, crescido em número, mas também, de certa forma, em espaço político, né? Na última troca de governo, elas passaram a ter um departamento próprio no Ministério de Desenvolvimento Social, fora da saúde, né? Também foi sancionada uma lei que regulamentou as comunidades terapêuticas e, enfim, queria te perguntar, como primeira discussão, né, como que você acha que essa ascensão das comunidades terapêuticas pode afetar as políticas de saúde mental do SUS nos próximos anos, né, e que caminho que você acredita que pode ser útil, correto, para enfrentar esse processo? Guilherme, eu acho que são vários níveis que a gente pode abordar para pensar o que são as comunidades terapêuticas. Né? Esse debate ele se recoloca na cena enquanto a criação de um dispositivo de características asilares, né? E por que características asilares? Porque ele exclui aquele sujeito da sociedade, né? Ele mantém um regime, se a gente pode dizer, numa perspectiva disciplinar, né? Ele trabalha com uma estrutura hierarquizada, né, das ações, trabalha com essa ideia de uma forma moral de encarar o tratamento do adoecimento ou daquele sujeito que está em sofrimento. Né? Então, isso, de certa forma, nos remonta ali à ideia do tratamento moral pineliano. Né, que não se tratava da questão de álcool e outras drogas, mas que nos traz uma estrutura. Então, é por isso que eu trabalho com essa ideia de comunidade terapêutica enquanto um espaço, um dispositivo asilar. E aí, enfatizando a ideia da laborterapia, das formas, inclusive a forma confessional. Né? Se a gente for lembrar lá da ideia da alienação mental de Pinel, que era atribuída aos vícios e às paixões, né? Então, nada mais adequado do que a gente pensar, e aí nesse aspecto negativamente, que se coloca nas comunidades terapêuticas com esse atributo confessional, que aí eu faço um parênteses, eu não estou falando de espiritualidade,
Eu estou falando de um aspecto religioso confessional. Você está ali, você é obrigado a professar aquela fé. Porque a espiritualidade, ela tem um efeito, né? A fé tem uma questão muito positiva, né? De acordo com as escolhas, das opções dos sujeitos. Então, eu estou falando aqui desse lugar religioso confessional. Que tem desdobramentos diversos, inclusive noticiado amplamente como isso se coloca enquanto violação de direitos, né? Seja no campo da laborterapia, que é o trabalho análogo à escravidão, seja na questão confessional, gerando uma série de punições e por aí vai. Só que as comunidades terapêuticas que têm um monopólio, né, de um mercado ou de certos caciques, né, tem como efeito colateral positivo, né, o voto. E muito a partir de um projeto que vem sendo construído ao longo das décadas, né, de um poder religioso, né, da ocupação do poder por certos atores, né, desse campo religioso que utilizam as comunidades terapêuticas como parte das suas estratégias de voto. Um é o discurso conservador, né? A aposta num conservadorismo, numa pauta de costumes, né? E o outro lado é esse lado de ganhar com o desespero, né? Trabalhar a partir dessas famílias desamparadas. Então, cada vaga numa comunidade terapêutica para uma família significa votos da família. E esses votos, né, a gente sabe das relações muito próximas, né, dessas comunidades com diversas profissões ali de fé, né, principalmente no campo dos evangélicos, né? E aí a gente vai pensar, né, majoritariamente dos neopentecostais. Então, você tem isso e essa tradução, né, num capital político significativo, numa composição do Congresso que nós sabemos o quanto é adversa para o campo mais progressista, principalmente a gente que trabalha nesse campo antimanicomial e antiproibicionista, e isso nos coloca reveses significativos, mesmo num governo democrático popular que todos estivemos muito empenhados, né, em garantir que assumisse. No último boletim Saúde Mental em Dados, né, que saiu agora nesse primeiro semestre, né, se foi identificado, falando sobre esse assunto de outras formas de cuidado em liberdade, né, que o Brasil chegou a mais de 3 mil CAPs, né, espalhados pelo território do país, são mais ou menos 950 serviços residenciais terapêuticos. No entanto, o ritmo de construção desses equipamentos de saúde mental tem diminuído nos últimos anos, e como você comentou agora, né, o volume, né, o número de unidades de acolhimento, né, ainda é muito reduzido, se eu não estou lembrando errado, menos de 100 ao redor do país. O que fazer para a construção desses equipamentos de cuidado e liberdade comunitários tomar um ritmo mais rápido, ampliar o seu espaço entre os equipamentos na política de saúde mental do SUS? O CAPS é uma estrutura, né, é uma estrutura de cuidado que exige um desenho mais complexo, né? que exige uma multiprofissionalidade, que exige insumos diversificados, que não apenas os insumos tradicionais dos cuidados, né, na medicina. E aí, esse serviço ele vai precisar de uma destinação orçamentária maior. Ele tem um incentivo para a implementação, ele tem um valor maior que foi apenas recentemente aumentado, né? No ano passado, a partir do governo Lula, nós tivemos uma ampliação realmente, um reajuste, né? Para esse processo que vai exigir ações também de maior complexidade no território, né? Porque o CAPS ele não é uma resposta em si mesmo, né? É uma articulação intersetorial, é uma necessidade de se
pensar, né, estratégias não apenas voltadas para pensar a doença, a pessoa tem um sofrimento mental, a pessoa tem um problema de álcool e outras drogas, mas existem outras questões, né, moradia, emprego, a reinserção, as questões interseccionais, né, como é que você combate o racismo, a questão da misoginia, as questões LGBTQIAP+, né, fóbicas. Então, essas discussões, elas estão pautadas quando a gente vai pensar que ele não é qualquer serviço, né? Como é que você faz para ampliar de uma forma mais rápida essa estrutura? Bom, ponto 1. Né, com financiamento e com o financiamento de uma política a pensar indutiva. Talvez esse seja o 2, porque o 1 é uma orientação clara e uma defesa efetiva desse cuidado territorial. E uma ampliação desse financiamento que seja uma posição de governo. Né? Porque a gente está falando, né, se por um lado a gente está falando do CAPES, eu traria um outro aspecto que é a própria atenção básica, né? Que hoje a gente tem hoje não, né? Vai fazer 14 anos, né? A gente tem uma legislação, a portaria da RAPES, que é uma rede com diversos pontos de atenção. Né? Então, o investimento nesse cuidado, ele diz do investimento de uma rede de serviços de atenção psicossocial, mas também dessa articulação intersetorial, com a rede de urgência e emergência, principalmente com a rede de atenção básica, que hoje está colocada enquanto principal parceiros para situações, né, como porta de entrada em muitos municípios, né, para situações de sofrimento psíquico, e que tem tido como efeito colateral, primeiro, no investimento na qualificação, na educação permanente daqueles profissionais da atenção básica. O que muitas vezes acaba gerando, né, nessa competição do imaginário, né, principalmente agora pós-pandemia, né, com a pauta do dia, né, o sofrimento psíquico, se gera qual é o grande risco desse lugar, né, não qualificado, onde essa discussão sobre o que se busca com o cuidado de saúde mental, que é a ruptura de um modelo biomédico para um modelo de cuidado, aí sim, desse acolhimento, de inclusão social, né, de acolhimento da diversidade, você acaba tendo uma medicalização. Nós vivemos numa sociedade medicalizante, isso não é uma perspectiva apenas brasileira. Né? Então, dos 90, né, da década do cérebro, e também um avanço importante do neocapitalismo, né, das políticas neoliberais, se vai ter, né, se a gente pensa o neoliberalismo não como apenas uma forma de produção econômica, mas também como uma forma de moldagem daquela perspectiva de homem. Né? Então, você individualiza questões que são questões coletivas. Eu não estou negando que exista sofrimento, que a intervenção medicamentosa, psicoterápica, ela é uma intervenção que precisa ser utilizada, mas ela não é a resposta para as diversas mazelas da sociedade. Nesse tema da medicalização, né, o uso, talvez, de remédios psiquiátricos no Brasil tem crescido. E a gente vê, assim, análises críticas desse processo por pelo menos 2 ângulos. O da crítica à medicalização ou à hipermedicalização, né? Que acho que você falou um pouco agora sobre o recurso excessivo ou até prioritário a esse instrumento para enfrentar o sofrimento psíquico. E também um ângulo que é digamos, do orçamentário, talvez, que é de que, enfim, é fato de que a ampla maioria dos remédios psiquiátricos são patenteados por empresas farmacêuticas estrangeiras e, digamos, o uso crescente desses remédios significa onera o SUS, vamos dizer assim, né? Uma parte significativa do orçamento vai sendo consumida pela necessidade de adquirir remédios patenteados estrangeiros, que são vendidos por essas farmacêuticas estrangeiras a um preço alto, né? Então, tem pelo menos esses 2 ângulos de crítica, acredito que existam outros. Gostaria que você comentasse um pouco
O que você acredita que pode melhorar e como pode melhorar na política do SUS daqui para frente para o uso dos remédios psiquiátricos? Essa discussão da medicalização, ela não é recente. Talvez o que seja recente é a publicização das suas consequências. Né? A gente lá, quando eu estava dizendo, né, lá nos 90, né, se começa com essa ideia, né, a partir da Associação Psiquiátrica Mundial, enfim, os congressos, era a década do cérebro. Né? Então, a expectativa de descobertas mais efetivas sobre as conexões, o que acontecia, os neurohormônios, as desregulações. Então, esse era o foco numa perspectiva de se buscar, né, uma resposta a partir desse locus biológico. Né? O que vai acontecendo ao longo do tempo é que esse lugar, né, da saúde mental, né, ele passa a ser uma estratégia de justificativa de diversas situações, que são situações que têm a ver com uma fragilização e uma vulnerabilidade, né, uma vulnerabilização de pessoas a partir do contexto social em que elas vivem. Então, se eu encontro um lugar, se eu estou, né, numa unidade de saúde, num lugar que é reiteradamente submetido a uma violência de Estado, como a gente vê, né, as situações nas comunidades do Rio de Janeiro, eu vou ter um aumento significativo no pós-intervenção de descompensações das mais diversas ordens. Não só de uma descompensação no âmbito da psiquiatria, mas também da hipertensão, né, dos níveis de glicemia, ou seja, na diabetes. Né? Então, a gente vai ter uma série de processos que estão voltados processos que são reflexo disso. Me parece que quando a gente vai falar sobre essa questão, não basta apenas a gente combater a consequência, né? Os remédios fornecidos pelo SUS, mas sim os processos de compreensão do sujeito em relação à medicalização da vida. E quando a gente fala medicalização, talvez seja melhor medicamentalização, porque eu não estou falando só de prescrição médica. Né? Porque esse lugar da medicalização, ele passa também por outros profissionais. Eu posso passar a dizer que todo mundo tem que fazer terapia, porque é preciso. Se a pessoa quer fazer terapia, ótimo, né? Maravilhoso fazer terapia, eu faço terapia, isso é muito bom. Mas isso não quer dizer que eu tenha que prescrever para 100% dos brasileiros a psicoterapia. Eu tenho uma pessoa que está me dizendo, né, que ela tem um valor de Bolsa Família para dar conta dela e 4 filhos, e ela não tem uma casa própria, e ela mora, né, numa comunidade que é reiteradamente sofrendo, né, com o controle do tráfico e com as violências do Estado, eu vou dizer para ela, olha, você precisa fazer terapia, bota no divã para ela pensar e fazer as conexões até que ela se sinta melhor. Não. Né? Então, assim, a gente está falando de algo que é uma concepção, né? É uma ideia desenvolvida na sociedade como um todo, que o fato de um quadro psiquiátrico justifica o sofrimento por si. E quando se tem o respaldo da ciência para dizer assim, não, realmente, ela está deprimida, ela pode até estar deprimida. Ela pode até estar entristecida, mas existe um processo de sofrimento que ele precisa estar sendo olhado como algo que diz respeito a um coletivo, né? E as responsabilidades, né, dos determinantes sociais do processo saúde e doença, né? Como é que a gente vai cuidar desses aspectos? Então, é um investimento nas condições de vida e saúde da população. Pode parecer, então você nunca vai resolver isso. Não, a gente precisa cuidar dessa pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, não perder de vista que existe todo um processo, né, excludente, de justiça social, de não acesso a essa população aos cuidados básicos de saúde, né, à educação,
ao emprego, né, ao emprego que não seja um emprego informal, né, a um emprego que seja um emprego que consiga garantir a subsistência dela e uma existência com todos os aspectos que são importantes para uma qualidade de vida. Então, aí a gente vai estar falando de uma promoção de saúde mental. Também no Boletim Saúde Mental em dados desse ano, né, se identificou que o Brasil ele ainda tem cerca de 10 mil leitos SUS de hospitais psiquiátricos, né, apesar, enfim, dos avanços da reforma psiquiátrica e do espaço da luta antimanicomial, né. Se eu não me engano, essa conta, por ser em relação ao SUS, não, inclusive não comporta também os manicômios judiciários, né? Quanto espaço ainda existe nos manicômios judiciários que ainda não foram encerrados no Brasil, né? É, a última coisa que a gente queria te perguntar é exatamente assim, como o Brasil pode acelerar o fechamento desses leitos e o que é necessário para isso em termos de política pública e de ações governamentais. A gente vai dizer, nós tivemos um crescimento significativo do número de CAPs. E uma redução de mais de 90 mil leitos, se a gente pensar do início do século XXI até hoje. Ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar detidamente para os centros de atenção psicossocial, nós temos um número grande, né? Na verdade, se eu não me engano, quase 40% são de CAPs 1, que são aqueles CAPs que têm uma equipe mínima, e em municípios menores. Né? E um número muito pequeno de CAPs 3, se a gente faz um comparativo, né, com o número de municípios, né, no Brasil, e muito menor ainda de CAPs 3AD. Se tem toda uma proposta de serviços substitutivos. Né? Esses serviços substitutivos, e aí eu estou falando primeiro de porta de entrada, né? Porque não adianta a gente cuidar da porta de saída, porque isso a gente tem uma experiência importante e exitosa, se a gente não cuida como é que vai se dar essa porta de entrada. Né? Então, a porta de entrada, ela precisa ter esses espaços de cuidados efetivos, com leitos, né? Assim, com leitos de acolhimento, porque muitas das vezes, e a gente vê esses quadros, né, nas estatísticas de emergência, por exemplo, que uma grande parte, mais de 60% das situações de emergência, elas vão se resolver em 24 a 48 horas. Né? Se você manda para um hospital psiquiátrico, esse sujeito vai ficar um mês. Né? Então, esse lugar ele pode ser cuidado, né, numa estrutura que seja uma estrutura da própria estrutura comunitária, né, no centro de atenção psicossocial, além das estratégias dos leitos em hospitais gerais. Se tem alguns lugares, né, alguns municípios que fazem 2 leitos, Angra dos Reis é um exemplo disso, né? 2 leitos na Santa Casa, no Hospital Geral Local, e aqueles 2 leitos que é supervisionado pelo CAPS, vamos dizer que Angra é um município pequeno, se a gente comparar com o Rio de Janeiro, né? Mas é um município maior do que uma grande maioria dos municípios brasileiros, porque tem mais de 100 mil habitantes, né? Então, ele vai ter aqueles 2 leitos que dá um suporte junto com a ação daquela rede, que é uma rede que precisa estar qualificada para esse tipo de cuidado. Né? Então, o investimento nessa ampliação, né, dos leitos de retaguarda, tanto nos centros de atenção psicossocial como nos hospitais gerais, é um aspecto bastante importante, né, para que a gente possa reduzir essa porta de entrada. Os leitos, né, psiquiátricos ainda hoje existentes, eles precisam ser pactuados, né, o seu fechamento, a sua desconstrução, à luz destas redes. Então, são leitos espalhados em diversas localidades, com as suas realidades locais, e aí a gente vai pensar que, por exemplo, um município, né, a realidade no município de Mato Grosso do Sul, que são pequenos municípios com grandes distâncias, é diferente se a gente pensar as realidades de pequenos municípios na região centro-sul do Rio de Janeiro,
que são também municípios pequenos, mas com uma proximidade, o que permite ações que são ações integradas entre esses municípios, né? Então, o fechamento desses demais leitos, ele passa pelo investimento, mas passa também por estratégias, né, da construção de políticas pactuadas através de uma gestão pública que trabalhe com esse diálogo regional, né, com esses diálogos estaduais, com esses diálogos regionais, que foi muito que alguns estados que conseguiram, ao menos, extinguir os seus leitos privados, tiveram bastante êxito, né, ao longo de um processo que é um processo lento. Agora, em relação aos manicômios judiciários, eu acabei de falar, né, nós fizemos, ao longo do processo de reforma psiquiátrica, o fechamento de mais de 90 mil leitos. A gente está falando de menos de 4 mil lá em 2023. Né? Mas, ao mesmo tempo, de um lugar, né, de um imaginário social de terror, de pânico, construído ao longo de décadas e fomentado principalmente por autoridades, né, e muitas delas ligadas ao Congresso Nacional. Eu fiquei bastante surpresa quando fui numa audiência pública no ano passado, no início do ano passado, acho que abril, maio, e tinha um senador falando sobre, né, esse risco das pessoas no manicômio judiciário e, para minha surpresa, ele traz uma situação de um caso de um interno em Niterói, com detalhes da história dessa pessoa. Né? Assim, eu fiquei bem impressionada porque se utiliza da exceção para se pautar uma regra. E aí a gente volta da questão do investimento na rede SUS geral. Né? Uma boa parte, eu trabalhei algum tempo, né, no manicômio judiciário, e o que se observa da chegada das pessoas é que aquelas pessoas elas chegaram a partir de uma inexistência do acesso ao cuidado. Né? Talvez se tivessem tido um cuidado anterior, elas poderiam não ter cometido esse delito. Isso eu estou falando daqueles crimes mais graves, porque tem um quantitativo significativo de roubos, de furtos, né, de menor gravidade. Né, mas esses mais, né, mais propagados, que são os homicídios, né, os roubos qualificados, eles têm esse aspecto, né, da falta de acesso, e um dado que é um dado muito significativo, que o índice de reincidência é mínimo. Se nós compararmos com o índice absurdo de reincidência para pessoas que estão presas num presídio, né, no sistema penitenciário tradicional, e comparar com aqueles que saem, que têm saído, e vários já trilharam, né, esse percurso. O Heitor Carrilho fechou em 2016, né, e o último morador do Heitor Carrilho era um paciente que estava lá há 16 anos porque ele tinha roubado uma bicicleta. Então, ele sai, né, todo o complexo ali do Heitor Carrilho, que é o manicômio judiciário do centro do Rio de Janeiro, ele foi fechado, e a reincidência é mínima. E a gente tem experiências importantes, né? Em Minas, uma experiência que fez 25 anos, a experiência do Paili, em Goiás, né? É uma experiência também significativa, com índices de reincidências bastante reduzidos. Em Goiás não existe manicômio judiciário e essas pessoas são encaminhadas para a reinserção e para uma rede, e aí eu não estou dizendo que elas vão deixar de ser encaminhadas para o manicômio judiciário, que é um hospital psiquiátrico, para serem presas dentro de uma enfermaria de hospital psiquiátrico, de uma enfermaria de hospital geral. Não é isso que é a trajetória. Né? Então, a ideia é que essa pessoa, a partir de um cuidado integral, ela possa ter o cuidado para a questão psiquiátrica, que ela possa ter um suporte de moradia, de construção de estratégias de reinserção social, que uma das experiências bastante frutíferas é o Corre pro Abraço na Bahia. Né, que era em Salvador e agora está se interiorizando. Então, assim, a gente tem as ferramentas, a gente tem as estratégias, agora, ainda bastante frágil, um investimento amplo,
né, para a rede. Nesse caso, né, que a gente está discutindo, da questão dos manicômios judiciários, uma qualificação, né, um forte diálogo com a rede de trabalhadores, porque em muitos lugares ainda isso ainda é movido, né, por um certo imaginário negativo, e além desses processos, o diálogo com a sociedade, que hoje vem sendo bombardeada com informações falsas, inclusive por entidades que seriam entidades da ciência, que deveriam estar propalando um aspecto franco, claro, né, mas que não, né, que fazem fake news em rede nacional. Então, isso é muito vergonhoso. Eu me sinto muitas vezes envergonhada, né, eu sou psiquiatra e às vezes eu fico com muita vergonha de ver essas declarações. Mas eu acho que é isso, né, são esses pontos que falam de uma história do SUS, né, problemas já de longa data do SUS, e esses desafios que são colocados para as nossas pautas antimanicomiais e antiproibicionistas. Ana Paula, a gente agradece muito a sua participação nesse episódio do ciclo SUS 35 anos que o Outro Saúde está promovendo e agradece muito também pelas suas respostas muito esclarecedoras acerca desses vários temas relacionados às políticas de saúde mental do SUS e também de outros âmbitos e também, como você mesmo vem falando, né? Não se restringe à saúde, não se restringe ao SUS, mas as discussões da saúde mental na sociedade brasileira, nas suas raízes, na sociedade que a gente vive, nos problemas mais amplos do Brasil. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Guilherme. Muito bom poder estar aqui refletindo nessas questões contigo.